Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a correção das atividades da semana 3 do 6º volume do Plano de Estudo Tutorado de Geografia para o 3º ano do ensino médio. Deixo aqui, estudantes, um convite para que vocês assistam a aula em que eu explico os conteúdos da semana. Trato sobre Guerra Fria, corrida espacial, armamentista, falo também sobre a crise dos mísseis, falo também sobre guerras decorrentes do processo da Guerra Fria, Guerra das Coreias, do Vietnã e por aí vai. Vou deixar o card na parte superior do vídeo e linkado na caixa de descrição. Conhecimento é sempre bom. Agora, vamos à obra. Questão número 1. A Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra envolvendo dois países que adotavam sistemas políticos opostos. Quais foram os dois países protagonistas e qual era a sua ideologia? Então vamos ao gabarito. De um lado, os Estados Unidos, seguindo os ideais do liberalismo econômico, ou seja, o capitalismo. Do outro lado, a União Soviética, seguindo as propostas socialistas comunistas. Este é o gabarito. Questão número 2, eu coloquei lá no finalzinho, porque não tinha espaço, vou mostrar para vocês o gabarito. Para garantir sua influência, americanos e soviéticos criaram planos e alianças. Descreva os planos econômicos e políticos militares criados pelos dois blocos durante a Guerra Fria. Então, vamos ver o gabarito? Olha, o gabarito que eu sugiro para vocês é este aqui, ó, número 2. Então, os Estados Unidos iniciaram em 47 a doutrina Truman. Uma das etapas foi o Plano Marshall, que buscava a recuperação econômica e estrutural da Europa destruída pela guerra, para aumentar a influência americana na Europa. Então, esse era o plano econômico dos Estados Unidos. A União Soviética criou o Comecon, que visava a integração econômica das nações soviéticas e o impedimento de seus aliados de se interessarem ao favorecimento proposto pelo então inimigo político. Isso significa que os apoiadores da União Soviética estavam proibidos de se beneficiar do Plano Marshall. Então, até aqui nós temos os planos econômicos. Agora vamos aos militares. No âmbito político-militar foram formadas a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para defender os interesses dos capitalistas, e do outro lado o Pacto de Varsóvia, para defender os socialistas de possíveis ataques. Ok? Então tá aí o gabarito do número 2. Vamos agora à questão número 3. Considerando o contexto mundial da década de 60, podemos considerar. Então, o número 1 está certo, diz que a conquista da Lua e os avanços tecnológicos devem ser compreendidos no contexto da Guerra Fria, período em que duas superpotências lutavam pela hegemonia. Tá certo. A segunda está errada, porque diz que a União Soviética não representou uma ameaça à hegemonia norte-americana, conforme nós estudamos, representou sim. A 3 está certa, diz que, decididos a superar os soviéticos, os Estados Unidos criaram a NASA e cumpriram o desafio proposto pelo presidente John Kennedy de levar um astronauta até a Lua e trazê-lo de volta em segurança. A 4 está errada, porque diz o seguinte: com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética perderam o interesse pela corrida espacial. Mentira, né? Tanto que os Estados Unidos continuam aí sendo líderes nessa área por conta exatamente da NASA. E a 5ª está certa, diz que a corrida espacial teve início com o lançamento do Sputnik, primeiro satélite da Terra, artificial da Terra, pela União Soviética, que anos depois mandou para o espaço o cosmonauta Yuri Gagarin, pioneiro das missões tripuladas. Então, Yuri Gagarin foi o primeiro a ir para o espaço, mas o primeiro a pisar na Lua foi norte-americano. Então, estão certas a 1, a 3 e a 5, portanto, o gabarito é letra D. Vamos à questão 4. Nas décadas finais do século XX, a União Soviética passou por uma série de transformações que levaram ao fim do socialismo. Quais foram essas mudanças que marcaram o fim da Guerra Fria? Então, eu coloquei lá no final da folha, porque ela também é um pouquinho grande. Então, tá aqui, ó. As mudanças foram as seguintes. A partir da década de 70, a economia da União Soviética começou a entrar em crise. Então, essa é uma mudança. Soma-se a isso a derrota do país do Afeganistão, segunda mudança. O acidente nuclear em Chernobyl, terceira mudança, né? Terceiro problema. Aí agora vem a 4ª e aquela que consolida as mudanças.
Mikhail Gorbachev, o último presidente soviético, realizou reformas como a perestroika, que promoveu mudanças estruturais na economia e na sociedade, e também a glasnost, que conduziu à abertura política, como, por exemplo, a possibilidade de eleições e a possibilidade de mais de um partido político. Ambas, tanto a perestroika quanto a glasnost, buscavam a abertura do país para o Ocidente. Ok? Gabarito do 4. Vamos ao número 5. Em 3 de outubro de 90, a República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã se tornaram um só país, celebrando a queda do Muro de Berlim e o fim do poder soviético sobre a República Democrática Alemã. Lembrando que a Federal da Alemanha era a ocidental capitalista e a Democrática Alemã era a oriental socialista, tá? Então, sobre esse acontecimento, é incorreto, errado. O errado é a letra A, porque diz assim, o fim da República Democrática Alemã foi resultado da influência norte-americana que financiou os movimentos de oposição naquele país, logrando com isso enfraquecer a União Soviética. É lógico que havia o interesse dos Estados Unidos de enfraquecer a União Soviética, mas o fim da República Democrática Alemã passa principalmente pela fragilidade da União Soviética no final aí da década de 1980, 1990, certo? Então, passa muito mais pelo enfraquecimento do socialismo. Por isso, a letra A está errada e por isso que ela é o gabarito, porque a gente quer exatamente o incorreto. Todas as outras estão certas. Aqui fala que um dos símbolos foi o Muro de Berlim, de fato, e a Guerra Fria foi iniciada tão logo a Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra, então tá certo. A letra C também está certa, fala que há uma reintegração das duas Alemanhas que teve um custo porque gerou inflação, recessão, porque havia o desafio de estender para toda a população o bom nível de vida da República Federal, ou seja, do lado ocidental. E a letra D também está certa, porque fala que o Muro de Berlim foi construído para impedir que os cidadãos da República Democrática Alemã, ou seja, do lado oriental, migrassem para o chamado bloco ocidental ou capitalista. Então, B, C e D certas, só está errado a A e por isso ela é o gabarito. Último exercício. A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre Estados Unidos e União Soviética. Porém, resultou em conflitos armados ao redor do mundo e em uma disputa que ocorreu em diversos. Explique como os conflitos abaixo influenciaram na Guerra Fria. Nós temos 4. Guerra da Coreia, do Vietnã, a crise dos mísseis em Cuba e a Guerra do Afeganistão. Na aula de explicação eu falei de um por um. Aqui no PET, para sintetizar, eu abordei os 4 juntos, senão a resposta ficaria gigantesca. Eu coloquei o seguinte gabarito e a minha sugestão para vocês. Todos os 4 conflitos, cada um à sua maneira. Deixa eu corrigir aqui. Tá cada uma? É cada um. Desculpa, vamos lá. Cada um à sua maneira teve interferência dos Estados Unidos e da União Soviética. As guerras das Coreias e do Vietnã, por exemplo, tinham como fundo a rivalidade entre capitalismo. Então, Coreia do Sul era capitalista, assim como o Vietnã do Sul também. E o socialismo. A Coreia do Norte era socialista e o Vietnã do Norte também. Tá? Então, havia esse confronto. Por isso, ocorreu essas guerras. Tanto a da Coreia, que foi entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e o Vietnã, que foi entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Agora, a crise dos mísseis. A crise dos mísseis em Cuba se deveu a um impasse também entre Estados Unidos e União Soviética, pois o primeiro não aceitou a instalação de uma base de mísseis soviéticos em Cuba. Então, teve esse impasse. No fim das contas, a União Soviética recuou, mas exigiu que os Estados Unidos também tirassem seus mísseis lá da Turquia. A Guerra do Afeganistão, por sua vez, foi uma tentativa dos soviéticos de apoiarem o governo comunista do referido país. Qual que é a conclusão que a gente chega de todas essas 4 guerras e a influência para a Guerra Fria? Essa aqui, Havia, portanto, o interesse estadunidense e soviético de ampliarem suas áreas de influência. Então, por isso que tem o dedo dos Estados Unidos e da União Soviética nesses 4 impasses, ok? Um beijo, obrigada por assistir, obrigada por corrigir e até semana que vem.